Um assunto antigo ganha fôlego novo neste fim de ano. Em todo o país é grande a pressão por mudanças nos contratos das dívidas dos estados com a União. E em Minas, a instalação de uma comissão especial na Assembleia revela a disposição de autoridades para exigir a revisão de regras que hoje, aqui no estado, resultam num pagamento anual de cerca de 3 bilhões e meio de reais com juros e correção. A dívida de Minas com a União chega a 57 bilhões de reais. Desde o início do contrato, o crescimento do saldo devedor foi de 248%. Nossos convidados para debater o assunto são os deputados Antônio Júlio, do PMDB, líder do partido, vice-presidente da Comissão Especial da Dívida Pública. Já foi presidente da Assembleia, onde exerce o 6º mandato. Empresário e advogado, já foi também prefeito de Pará de Minas. E é secretário-geral do PMDB de Minas Gerais, além de integrante da direção nacional do partido. Deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, que é líder do bloco Transparência e Resultado da base do governo e integra as comissões especial da dívida pública, onde é relator, e de administração pública. Está no 5º mandato na Assembleia, onde foi relator da Constituição Estadual de 89. Foi também prefeito de Governador Valadares por 2 mandatos e subsecretário de Desenvolvimento Regional e de Transportes e Obras Públicas. O deputado Luiz Carlos Miranda, do PDT, vice-presidente das Comissões de Direitos Humanos e de Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Está no 1º mandato na Assembleia. É advogado, fundador da Força Sindical e diretor de Relações Públicas da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. E o deputado Carlim Moura, do PCdoB, advogado, jornalista, já foi vereador de Contagem, está no 2º mandato aqui na Assembleia, onde integra as comissões de Participação Popular, Educação e a Comissão Especial da Dívida Pública. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta. É o Assembleia Debate que começa agora. Foi numa época de hiperinflação que os governos estaduais tiveram as dívidas assumidas pelo governo federal. Os estados saíram das mãos do mercado e foram para o controle da União em contratos cercados de polêmica no fim da década de 1990. Um estudo de Flávio Riani, da Fundação João Pinheiro, e de Silvana Mendonça de Andrade, da Secretaria de Estado da Fazenda, revela valores da dívida mineira com e sem a renegociação muito parecidos, até 2003. O trabalho fala que a renegociação foi ruim para as finanças do governo de Minas e reforçou a centralização do comando financeiro do país pelo governo federal diante das exigências feitas aos estados. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores e pedir uma avaliação do momento em que esses contratos foram fechados, só para a gente situar o telespectador e começar nosso debate. Começando pelo vice-presidente da Comissão Especial da Dívida Pública aqui na Assembleia, deputado Antônio Júlio. Eu lembro que eu já estava aqui na Assembleia quando houve a possibilidade da renegociação da dívida, né, que até num período anterior, uns 4 anos atrás, tem uma frase aqui do Tancredo, que ele gostava de dizer, né, que não pagaria ao FMI, a dívida externa nossa, que naquele momento era a que mais incomodava, com a fome e a miséria do povo brasileiro. E lá naquele período de 89, 88, 89, 90, 92, até 98, foi quando o governo federal, que houve aquela mudança da economia, né? O governo federal, então, acertando as finanças dos estados, que estava realmente totalmente descontrolada, os estados devendo muito, emitindo títulos sem nenhum critério, tentou consolidar essa dívida. Mas houve um erro aí, houve um erro de planejamento de longo prazo, porque já no período que nós negociamos a dívida, nós tínhamos grande expectativa de que a inflação não continuasse daquela forma que nós convivemos. Porque a nossa geração, nós vivemos num período inflacionário que nos tira toda a capacidade de analisar para frente, né? A gente não consegue fazer uma análise muito clara numa economia estabilizada, numa inflação mais baixa. Então lá aconteceu isso. Eu me lembro quando eu disse, quando o Estado apresentou as negociações, que uma das preocupações que eu levantei, que era um contrato estático. Se a economia ficasse muito ruim ou muito boa, o valor era a mesma coisa. Mas a gente tinha a expectativa que a economia nossa melhorasse, que a inflação caísse. E esse foi o grande erro nosso na negociação. Porque no primeiro momento foi uma boa negociação, né? A gente tem que reconhecer isso. O Estado rolava a dívida aí a 40%, 45%, né? E caiu para, seria de hoje, 20%, apesar que ela elevou, porque ela, como ela é corrigida pela Selic,
pelo IGPDI, e é um índice que varia muito, porque ele depende das commodities, depende do dólar, né? Então, é uma remuneração muito penosa para o Estado de Minas Gerais. Agora, a grande dificuldade, porque não tem, na cláusula, não tem nenhuma possibilidade de uma renegociação, né? Não foi colocado lá, mas se a economia baixasse, você vai pagar 7,5% de juros. Isso é agiotagem do governo federal. Agora, está no contrato, e contratos foram feitos para ser cumpridos. O governador Itamar Franco tentou, quando ele assumiu o Estado, fazer aquele barulho, né, da moratória, que na verdade ele chamava atenção para o contrato. Ele nunca falou em calote. Ele queria que houvesse ali uma renegociação e ele já previa as dificuldades dos estados em pagar essa dívida, né? Ele fez essa avaliação, porque a economia já estava mais ou menos estabilizada. Nós já passamos daquele trauma de 47, 50... A dívida estava lá em cima, né? Mas a dívida lá ia embora, porque 20% de correção ao ano, né, com juros. Então, esse foi o grande erro do contrato. No primeiro momento, tinha lógica, né, mas foi a longo prazo. Você vê que nós estamos prevendo em 2028, nós, pelas informações aí das pessoas que fazem a avaliação da dívida, nós já vamos ter pago quase 45 bilhões da dívida e vamos estar devendo. Eles falam, cada um faz um cálculo de 120 bilhões que deverão ser pagos em 10 anos. Aí é outra história. Deputado então, Mourão, essa é a história da dívida. A gente volta a falar desses detalhes do contrato, deputado Antônio Júlio. Só para dar a palavra inicial, deputado Bonifácio Mourão. Eu concordo com a avaliação do deputado Antônio Júlio. Na verdade, na época que foi feito esse contrato, Minas Gerais devia, não era só o estado de Minas Gerais, não. Eram todos os estados brasileiros da época, eram 23 estados. Nós não tínhamos naquela época, em 98, 27 estados como temos agora. Se tivesse, todos os 27 estados estariam na mesma situação que está Minas Gerais. E na época foi um bom negócio para o estado. Minas estava devendo a bancos, transferiu essa dívida para a União, pagando juros de 12% ao ano, 1% ao mês. Na época, era um bom negócio. Não tinha alternativa, tanto que todos os estados fizeram. Depois se tornou um mau negócio. Por quê? Porque, além dos juros, tinha a correção monetária através do IGPDI, conforme o deputado Antônio Júlio já mostrou. O IGPDI cresceu muito, cresceu cerca de 220% ao longo de todo esse tempo, enquanto o IPCA cresceu 120%. Então, se fosse pelo IPCA, Minas, ao invés de estar devendo 57 bilhões, estaria devendo 2 bilhões apenas. Só que não podia, naquela época, prever essa situação. O IGPDI ou IPCA eram, na época, índices semelhantes. Agora não, agora mudou. Agora já se viu que o IGPDI é que fez crescer desse jeito, além dos juros de 7,5%. Então, o que nós estamos buscando em nossa comissão? Nós estamos buscando uma negociação com o governo federal que seja boa para os estados, e para isso nós vamos procurar os outros estados brasileiros. Nós estaremos em reuniões com outros estados das diversas regiões brasileiras, porque Minas Gerais sozinho, o estado sozinho, não vai conseguir, junto ao governo federal, um resultado melhor. Então, é uma busca, nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado, procurando ouvir pessoas diversas nesse sentido, pessoas bem versadas, bem entendidas do assunto, que aí sim nós vamos reunir os estados brasileiros e buscar uma negociação mais justa com o governo federal. Só para terminar, eu quero dizer que o BNDES empresta dinheiro para bom devedor em Minas Gerais. É um estado que pode se considerar um bom devedor. Por quê? Porque se não pagar, desconta no FPE, no Fundo de Participação dos Estados. E numa situação desta, o BNDES empresta dinheiro a 5,7% em média. Minas, 7,5% e mais o IGPDI, não é justo. Deputado Luiz Carlos Miranda, a sua avaliação inicial no nosso programa. Eu acho que a todo momento, né, deputado Antônio Júlio, deputado Mourão, deputado Carlinhos, é sempre um prazer estar aqui debatendo temas de interesse de todo cidadão mineiro. Eu sou muito pelas pessoas antigas. Infelizmente, no Brasil, ou praticamente, os estados escutam muito pouco a poucas pessoas. E depois, na linguagem popular lá do interior, todos se dão com os burros na água. Como é que se pode se prever uma negociação para 10, 20, 30 anos,
numa economia totalmente desequilibrada internacionalmente, se não prever certas garantias. Dentro do movimento sindical, a todo momento, nós estamos negociando um acordo de 1 ano, mas nós queremos garantias. Se mudar o cálculo da economia, nós queremos ser ouvidos. E isso acho que é um erro muito grave do passado e que nós não podemos mais cometer este erro. Principalmente as comissões dos estados que vão renegociar as dívidas, tem que ter alguma coisa que protege o futuro. Quem é que pode assegurar qual será o futuro dessa negociação para 20 anos? Ninguém pode assegurar nada. Então é preciso ter um gatilho que dispare na hora em que nós perdemos a proteção. E infelizmente é assim. Então nós estamos pagando um preço alto de um erro do passado, que os tecnocratas da vida aí dos governos imaginavam que naquele momento era bom, mas sabendo que é volúvel. A economia mundial, ela mexe, movimenta a todo instante. Hoje eu vejo a economia da China, estão prevendo daqui a 50 anos o que eles vão fazer. Aqui no Brasil nós estamos prevendo o que vai acontecer somente hoje. Quando se olha só pelo umbigo, você perde os cabelos da cabeça. Então acho que é o momento de fazer essa reflexão. Nós ontem em Brasília fizemos uma reunião nacional do movimento sindical e outros movimentos para envolver os outros estados também, porque a dívida não é só problema do estado, não é problema só do governo, não é problema só do parlamento. É problema maior da sociedade, principalmente dos movimentos sociais que carregam nas costas um peso muito grande, que é a vontade de fazer a inserção daqueles que estão excluídos da sociedade nessa sociedade diferente. Então acho que é um momento importante que a Assembleia pode dar essa contribuição, mas nós temos aqui muitos deputados já experientes e teóricos da dívida. Eu sou prático. O que eu recebi no final do mês, o que deu para pagar a conta dos meus filhos, de farmácia, do armazém, da escola, se não deu para pagar, alguma coisa está errada. É o que está acontecendo com a dívida de Minas Gerais para com o povo de Minas Gerais. Deputado Carlinhos Moura, o senhor tem uma análise em relação à proteção que foi dada ao mercado no momento da renegociação, não é isso? Vamos começar aqui pelo que o deputado Luiz Carlos Miranda muito bem fundamentou. Todo negócio ele tem começo, meio e fim. Então você, para avaliar se o negócio foi bom, você tem que pegar ele como um todo, começo, meio e fim. Então o primeiro ponto, no meu modo de ver, o negócio foi péssimo, foi prejudicial para os estados, não foi um bom negócio mesmo em 98. A mesma coisa, você chegar numa loja, eu quero comprar uma geladeira, levo ela para casa e vou pagar 24 prestações e 10 vezes o valor real dela. É um mau negócio, não é um bom negócio. Então, a primeira coisa é isso, compreender que o negócio feito em 98 foi um mau negócio para os interesses do Estado e para os interesses da Federação. Segunda coisa, quando se afirma que tirou a dívida dos Estados que estava na mão do mercado e centralizou na mão da União, também é um equívoco. Não tirou da mão do mercado e centralizou na mão da União. O que ocorreu? A lei que autorizou essa negociação com os Estados, a Lei 9496 de 1997, na época do Fernando Henrique Cardoso, primeiro, essa lei ela veio dentro do ajuste fiscal, dentro da estabilidade da moeda e dentro do processo de privatizações dos bancos estaduais. O que ocorria em 97? O Estado devia e tinha seus títulos dos bancos estaduais, da Minas Caixa, do Benge, que eram bancos estaduais, que pagava, sem dúvida nenhuma, um juros superior ao que paga hoje, mas, em compensação, o risco para o mercado era maior. Então, o que foi feito? Foi feita uma negociação atendendo aos interesses do mercado, do sistema financeiro, especialmente o sistema financeiro, e aí substituiu, você diminuiu o juros, que era de 40, mais ou menos, passou para 20, mas também diminuiu o risco. Diminuiu o risco porque a União passou a ser a fiadora do negócio. Então, a União hoje era uma mera intermediária para ser fiadora, para garantir que o sistema financeiro vai receber rigorosamente essa dívida. Então, nós, em 98, que devíamos o Estado de Minas Gerais, que devia 18 bilhões ao mercado, já pagou 44 bilhões só a título de juros e ainda continuamos a dever 64 bilhões. E a União, repetindo o que foi feito em 97, continua como a fiel garantidora
sobre esse negócio. Então, continua agradando ao mercado e isso é ruim para o Estado de Minas Gerais, é ruim para o povo de Minas Gerais. Então, o negócio é ruim, é prejudicial e tem que ser desfeito. Bom, então vamos para o próximo bloco. Falamos bem, tem muita coisa ainda para detalhar para o pessoal de casa entender. Já já, o aumento da pressão por mudanças nos contratos com a União. Não sai daí, voltamos já já.